pessoal, bom dia, tudo bem? Iniciando a primeira live do ano, meu Deus, nem tava com saudade de falar aqui com vocês. Brincadeira, eu tava com muita saudade de fazer live, mas é tanta correria, né? Tanto trabalho que a questão virtual fica um pouquinho de lado, mas estou sempre aqui, né, para trazer os trabalhos para vocês acompanharem. É uma ferramenta que a gente tem e uma das poucas, né? Agora tem o Gather, Twitter, tem o Telegram também, mas aqui ainda a gente pode fazer lives. Eu fui convidada pelo pastor Anderson a fazer essa live hoje com ele e é uma imensa honra para mim e muita responsabilidade. Então, enquanto pudermos falar ainda, falaremos, defenderemos a verdade. Se a gente não for, né, preso. Ixi, tá sem som? Será que tava sem som? Não sei. Esqueci o fone. Será que tava sem som? Tá entrando já tá chegando, já chegou aqui. Olá, pastor, tudo bom? E aí, minha irmã, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor já deve ter feito as outras lives esse ano, né? Já começou a ir a todo vapor. Nós que tava um pouquinho mais lento. E aí, Como é que você está? Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Já voltou das férias? Voltei, fiquei 5 dias lá na roça. Meu Deus do céu, 1 ano longe lá dos cavalinhos, voltei agora. Conta aí um pouquinho do senhor, porque a maioria da audiência aí é sua, né? Então vou me apresentar, Gabriela Rodarte, tenho 25 anos, sou vereadora aqui em Goiânia. E para as pessoas que estão aqui no meu Instagram, fala um pouquinho de você. A primeira vez que eu te vi foi aqui numa audiência pública, propositura do vereador Thiago Ghiotti, para falar das dificuldades da família hoje que a gente está enfrentando. E eu te conheci ali, depois a gente começou a acompanhar o seu trabalho. Eu falei, cara, o cara é bravo. Falou, nossa, graças a Deus, pessoas que estão falando a verdade no tempo que hoje isso já é crime, né? Eu sou o Anderson Silva, sou pastor aqui em Brasília há 15 anos, mas sou nordestino, de Maceió, Alagoas. Migrei para cá tem 23 anos, mais ou menos, né? Então, a gente está nesse desafio que se tornou uma guerra política e filosófica, né, pela verdade. Eu me torno uma figura icônica, assim, quase mítica, né? Porque eu tenho uma estética aparentemente anarquista, que a esquerda ama. E ela infarta quando descobre que eu sou conservador, sabe? E alguns radicais também conservadores me acham sentimentalmente de esquerda, porque eu sou um conservador que não abandona a pauta dos direitos humanos, né? Então, fui periférico, né? Geograficamente falando, a vida inteira, sei o que é o sofrimento, sei o que é a fome. E o conservadorismo clássico, ele é social. É porque as pessoas não entendem. Não sei como você lida com isso aí em Goiânia. Tanto os opositores do conservadorismo, quanto o conservador em si, ele não entende que o conservadorismo no Brasil ainda é embrionário. Sabe? A gente despertou para a malignidade das esquerdas tem menos de uma década que a gente conseguiu enxergar, cara, que cavalo de Troia é qualquer esquerda, sabe? Em toda a sua pauta, ela é amorosa na estética, mas ela é um demônio na essência, sabe? Então, quando a gente acordou, eu votei no Lula na primeira candidatura dele, sabe? Porque a gente não teve informação, não leu nada, nem sabe teoricamente o poder da escola de Frankfurt nessa relativização mundial e moral. Daqui a pouco a gente vai falar da Agenda 2030 e, cara, essa agenda aniquiladora dos nossos valores, ela não vem com cara de demônio. Ela vem com cara de anjo, ela vem com cara de amor, de exclusão, de inclusão, de igualdade de gênero e por aí vai. Então, aqui em Brasília, minha mesa de trabalho é isso. Mostrar para a esquerda que direitos humanos não é prerrogativa
esquerdista não é monopólio, né? Eles acham que o monopólio da maldade é nosso, conservadores, que destrói o rolê deles. E o Sim. monopólio da bondade é deles. Não há conservador bom. Todo conservador só quer arma, só quer ser contra a felicidade do gay e quer bandido bom, bandido morto. Então, o conservadorismo clássico, gente, ele é social. Então, eu Sim. coloco essa última fala para passar a bola para você. No conservadorismo clássico, a gente vai ler caras como Kirk, por exemplo, ele fala: o conservadorismo ele é progressista. Em que aspecto? Ele vai progredir, ele está aberto a dialogar para saber o que muda daquilo que é fixo. Porém, eu não vou fazer a sociedade progredir 100% por causa da moda da cultura. Qual é o problema do pessoal da esquerda? Eles querem progresso, sem fundamento. E o que é conservadorismo? É você fazer a sociedade progredir baseado naquilo que é funcional. Suas instituições, seus valores e por aí vai. Então, o conservador ele entende o seguinte: de 100% eu só posso progredir 10, ou 15, ou 20 no máximo, porque esses 80% sustenta, historicamente, o que é uma sociedade saudável. Então, eu vou manter esses edifícios, esses valores históricos, e vou dialogar com vocês naquilo que a gente pode progredir. A esquerda já quer o contrário, ela quer destruir tudo o que é funcional e histórico e progredir 100% por causa de um status vigente. Por exemplo, como? Eu fui aí, você viu eu fazendo uma apologética pública, como ser vereadora, aí tem o deputado estadual, no nosso caso aqui distrital, um senador, um deputado federal. Gente, como a gente vai legislar para algo que é abstrato? A galera propõe 52 gêneros sexuais e quer leis, vereadora. Eles querem leis. Para quê? Para algo que não é sólido, algo que não é concreto, algo que é abstrato, sentimental do indivíduo. Então, hoje, o indivíduo pode se sentir pansexual. Ano que vem, ele pode ser bi. Daqui a 10 anos, ele pode ser trans. Daqui a 20, ele pode estar arrependido de toda essa loucura e querer ser heterossexual, sabe? Então, como o Estado e o ordenamento jurídico pode ser pressionado pelas ideologias para legislar o subjetivo, o inconsciente do ser humano? É surreal. Hoje nós temos, eu sempre falo isso, a política hoje é um reflexo da nossa cultura. E a nossa cultura, para você ter um exemplo, o Brasil, os maiores canais no YouTube é o Condzilla, que é uma produtora de funk. Segundo Sim. lugar, o Felipe Neto. Terceiro lugar, o Whindersson Nunes. Você consegue analisar um pouquinho a vida interior dessas personalidades e consegue ver o reflexo disso no âmbito cultural. E essa cultura, dia a dia, vai pressionar uma classe política a fazer as suas vontades. Vontade, sentimentalismo, esquece o que é real, esquece o que é objetivo, a razão se perde no meio de todos esses imaginários coletivos, né? Porque, inclusive, nos coletivos, a pessoa perde totalmente a sua individualidade. Então, para você ser aceito no meio, você vende a sua personalidade. Isso que o Olavo de Carvalho fala, que a maior força hoje é a força da sua personalidade, porque você não se vende no meio e não corrompe o seu espírito, a sua alma, aquilo que você vai dar para o mundo exterior. Eu falo um pouco da vida interior, que ela é o principal foco de toda a nossa sociedade, na política, na cultura, do clero, porque se nós temos pessoas com vidas ordenadas, nós teremos um reflexo da nossa sociedade e aí o caminho começa a seguir, né? Se você tem um padre, que ele é um bom padre, ele tem discípulos que são boas pessoas. Se você tem um pastor que é um bom pastor, ele cria discípulos que são boas pessoas. Se você tem um professor que faça a diferença na vida de um aluno, esse aluno pode ser o futuro Einstein, por que não? Então, as pessoas se esqueceram do valor do próprio indivíduo, do que ela pode fazer, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas ficaram tão submersas ao imaginário, às suas vontades, às suas luxúrias, às suas vaidades, seus vícios, que foram perdendo a sua própria essência, que é a essência do nosso Senhor Jesus Cristo, a moral, o belo, a verdade. Verdade é essa que está sendo tripudiada, beleza é essa que está sendo desfigurada, porque hoje você não consegue contemplar o belo, você não consegue falar a verdade, porque você é taxado como algumas coisas istas, né? Machista, sexista, fascista.
e todos esses termos para falar sobre uma pessoa que você não conhece, que você não sabe analisar, que você não sabe contemplar. A vida humana hoje não tem mais o olho no olho, a mão na mão, coração para coração. E é isso que nós fazemos, que vai acontecer a mudança. Você falou no começo que não agrada A, não agrada B. Eu sinto muito isso. Eu não agrado toda a direita e eu não agrado toda a esquerda. Inclusive, nos debates aqui na Câmara, me perguntavam, você é oposição ou você é base? Eu falo assim, olha, eu falo que eu sou independente, mas nem isso. Eu sou pautada pelo que é certo. Não sou pautada nem pelas minhas próprias vontades, porque o sentimento engana. Então, o certo é certo, mesmo que ninguém o faça, e o errado é errado, mesmo que todos se enganem por ele, né? Chesterton já disse isso uma vez pra gente. E, por exemplo, a direita tem um discurso, e eu sou de direita hoje, mas se a direita se desviar, por exemplo, tudo bem, eu vou relativizar o aborto. Não sou isso, então, que vocês estão dizendo que é. Eu sou o que Deus quer de mim, né? E é isso. A esquerda, vamos desarmar a população. Não, eu sou armamentista, mas também é para defender a sua vida, sua casa, sua prole. E aí a direita diz, bandido bom é bandido morto. Não, peraí, a gente tem que atuar na conversão desses pecadores, né? Os católicos, quando diz isso também, são Dimas, né? Estava ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, era um criminoso, falou, hoje tu estarás comigo no paraíso. E quantas vidas hoje de bandido para pastores, de bandido para professores não aconteceram. Mas também a gente não pode entrar na relativização, dizer que, olha, ninguém pode andar armado porque isso é coisa de fascista, coisa de genocídio, etc. Tem que ter o equilíbrio das coisas, no centro. E o centro é Cristo, né? O alvo é Cristo. Então, nós queremos ganhar todas essas pessoas, mas também não olhar para o erro e deixar de condená-lo. É uma obrigação moral, eu, como parlamentar, denunciar o que eu vejo de que é errado, que é ruim, que é imoral, que é injusto. E, consequentemente, quando você toma um lado, você será atacado. Principalmente quando esse lado for o lado do certo, quando for o lado do bom, quando for o lado do justo. Tem um livro que ele é O Homem Revoltado. É um livro, não é antigo, mas eu li ele há muito tempo, que o autor do livro ele fala o seguinte: toda revolução é uma revolução contra a ordem e a vontade de Deus. Aí a gente entra também, né, com as revoluções que querem pautar a Agenda 2030. A gente tem os veganos, tem a agenda gay, as feministas, a esquerda, e hoje, pesado, que está sendo investido na agenda de gênero, né? Uhum. Porque quando você muda o comportamento, você consegue que as pessoas aceitem aquilo. Há vários experimentos para normalizar o homossexualismo, por exemplo. Se um homem, ele pega na mão de um homem e por alguma aposta, alguma brincadeira, alguma condição, beija aquele homem ali. A partir do momento que ele beijar aquele outro homem, ele não vai mais condenar o comportamento homossexual, porque ele já experimentou daquilo, mudou o comportamento dele. Então, mesmo que ele ache errado, ele não vai falar, porque ele vivenciou aquilo. E hoje a gente tem toda uma cultura, em todo filme que você vê, de Hollywood, desses 10 anos para cá, todos os filmes que foram produzidos, estão sendo produzidos, tem a agenda sexual, a agenda de gênero, a agenda gay. Porque quer normalizar isso e mudar o comportamento disso. A gente teve aqui, inclusive, a pauta da audiência pública, inclusive, uma ação que está investigando 4 vereadores aqui por homofobia, por dizer que a gente não gostou da propaganda que usava crianças para falar de gênero. E eu mostrei também em plenário umas 8, 7 propagandas gay que foram ao ar, assim, escrachado, assim, um negócio vergonhoso. Nem se fosse hétero, isso é errado de todo jeito. Entendeu? Então, assim, como que a classe política vai sobreviver a isso se a gente tem uma cultura tão porca, tão vulgar, tão com libertinagem mesmo? Mas vocês falam isso, mas vocês são os pilares da moralidade. Não. Tem aquela frase do Olavo, né? Só sei que nada sei. E, na verdade, Sócrates descobriu que os outros não sabiam coisa nenhuma, mas ele também não sabia. Mas tinha consciência do não saber, ou seja, não era uma ignorância disforme ou obscura, era uma ignorância perfeitamente delineada. Sócrates sabia o que ignorava. Então, nós temos que ter essa visão, a consciência do erro.
Não é uma questão de, você está condenando, mas quem é você? Fala assim, eu sou um desgraçado, miserável, do mesmo jeito, igual a você, mas isso está errado. Não é uma questão só do outro, é uma questão sua, porque nós temos o dever moral de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho, de dizer a verdade, de condenar o erro, e mesmo que seja dando a nossa própria vida, né? Esse é o chamado. A cruz não é uma exceção, é a regra. Deixa eu entrar nesse ponto aí, porque ele é interessante para a nossa fé e ele é interessante também no ambiente político e filosófico, que é... Eu tenho uma fala aqui, né, para confrontar pastores e evangélicos parlamentares, que é: não existe conservadorismo com amantes. Tá todo mundo, olha, eu sou contra a agenda LGBTQI+. Sou a favor da família tradicional. Aí eu falo, ok, também sou. Mas não existe família tradicional com amante. Amante não é um ente daquela família. Porém, é aqui, né, Chesterton também me guia muito. Para quem não conhece, é um grande teólogo católico. Ele disse: o problema com o comunismo é que ele busca reformar o batedor de carteiras ao impedir a existência dos bolsos. Tipo assim, olha, os índices de violência em Goiânia estão altos demais, então vamos tomar uma providência. Ao invés de criar políticas para o vagabundo, se cria políticas para o nosso bolso. Então toda calça vai ser fabricada sem bolso, para que ninguém seja tentado a roubar. Não, gente, o problema não é meu bolso nem minha carteira. O problema é o vagabundo, é o meliante. Então, dentro dessa lógica de progresso, manutenção conservadora da sociedade, dos valores, dos conceitos, o cara de esquerda, ele está pautado sentimentalmente. Esse que é o grande problema. O conservador, mesmo errado na sua individualidade, ele reconhece a verdade que sustenta a vida, o universo, os valores, as famílias. Olha, porque você viu uma família não funcionando e você é de esquerda, você quer dizer que a família não funciona. Quando você vê um pai não sendo pai, aí você quer tirar o nome do pai da certidão de nascimento. E o conservador não. Mesmo que eu esteja em mentira, aquele valor é verdadeiro. Eu ter um amante não anula o fato de que a família é a fábrica do mundo, Chesterton disse. Martinho Lutero, o reformador, disse assim: a família é a fonte das bênçãos ou das desgraças das nações. Então, para nós conservadores, quando o bebê faz cocô, não vai beber fralda e cocô para a lata do lixo. Não, a gente pega o bebê e troca a fralda. E diz, olha, esse é um valor caro, e ele faz o norteamento, né, da civilização, da sociedade, por aí vai. Então, o conservador, ele não é norteado pelas emoções do que não deu certo. Que ele sabe, pode não estar dando certo, mas sem esse valor, ou sem essa instituição, essa tradição, fica pior do que já é. E o cara esquerdista, emocionado pra caramba, porque a injustiça é real, os índices... Por exemplo, os índices do machismo, que eu já acho horroroso essa palavra, que era um adjetivo de masculinidade na década de 60, e as feministas emocionadas se apoderaram da palavra e tornaram um pejorativo, inevitavelmente é como a cultura chama. Vamos chamar de machismo, mas eu odeio esse termo. Os índices do que a gente faz como homem tá aí. Abandono parental, violência doméstica, a comunidade carcerária majoritariamente quase masculina, e por aí vai. Mas não é porque o homem é o grande produtor do mal que eu deixo de crer no que é uma masculinidade produtiva, um patriarcado produtivo, porque o progresso da humanidade é mediante sacrifício masculino, né? Então, eu acredito que uma grande responsabilidade conservadora de todos nós é mostrar o lado funcional e não só o lado da resistência. Eu pego muito no nosso pé nesse ponto. Olha, o mundo está nos conhecendo por aquilo que a gente proíbe. Isso é muito bom, é um lado da nossa causa, mas o outro lado da nossa causa é a produção. Que o mundo nos conheça por aquilo que a gente resiste e por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente produz, né?
Porque se a gente for nortear a sociedade, a nossa vida, por sentimento, por subjetividade, meu Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que ir na fonte, na raiz do problema, sabe? E não ficar, em nome das emoções e do caos, querendo medir, sabe? A sociedade e medir o futuro da sociedade. É igual linguagem neutra, né? Tipo, tá louco, Cachoeira? Pra onde que a gente vai? Que norte é esse? Sabe? Aí, assim, eu já começo a entrar nessa agenda da ONU aí. São Sim. 17 objetivos que eles têm até 2030. E tá tudo lindo, gente. Mas por trás dessa lindeza toda, igualdade de gênero, extermínio da pobreza, está o quê? 160 nações compõem a ONU hoje. Eles vão, juntos, como ordem mundial, gerar todo o problema. A gente está vendo isso aí na pandemia. Controle da nossa liberdade, os absurdos que estão sendo impostos a nós. Qualquer opinião que a gente tenha sobre o assunto, a gente é negacionista, e ninguém aqui é negacionista, mas a gente não pode entrar num limbo porque o Estado está sendo usado para forçar a sociedade a um controle inevitável do ir e vir. Exatamente. O Estado sendo usado. Muitas pessoas acham que tem um problema muito grande com os comunistas. Existe sim um comunismo, e muita gente que fala, onde está o comunismo no Brasil? O comunismo ele não é só próprio de guerra, sangue, espada, sim, questões ideológicas também, né? Isso, quem não estudou Gramsci, né? Você doura a pílula e mostra para as pessoas. Hoje não tem uma faculdade aqui no Brasil que não tem em sua raiz a doutrina marxista. Não existe. Então, todo mundo já cresce sabendo as ideologias socialistas, que é bom, que Karl Marx, Engels e tal. E você não tem uma contrapartida disso. Você não estuda Chesterton, não estuda Roger Scruton, não tem contato com outros autores conservadores na escola, por exemplo. Só com essa ideologia esquerda. A gente sabe, é fato isso, óbvio, que hoje a escola é usada como uma produção de militância, mesmo que seja subtendido isso, as pessoas não queiram ver, porque quando você está imerso numa condição, você não consegue entender, só quem está de fora que consegue ver, como que você percebe, como o peixe percebe que tem água ao redor, sendo que ele está submerso a isso. É a realidade que ele vive, é a realidade que ele tem. E hoje a maior forma de ser resistência a qualquer revolução é você ser algo, e não só contrapor a algo. Porque se hoje você diz que eu sou antifeminista, se você é antifeminista, se o feminismo deixar de existir, qual é a sua verdadeira essência? Porque você hoje só é antifeminista porque tem algo para lutar contra. Você precisa do feminismo para existir, para lutar, para ter uma causa. A maior resistência hoje para o feminismo é você ser modesta, ser uma mulher casta, valorizar o matrimônio, ser aberta à vida, construir uma família, respeitar os seus pais, ser uma boa pessoa, né? Cultivar a vida, valores e virtudes. Essa é a maior resistência ao feminismo hoje. Como que você consegue lutar pela vida? Além de ser uma pessoa militante defendendo isso, é você cuidar das pessoas que precisam, você acolher uma gestante que quer abortar e não tem condições, é você estar presente na vida da sua família, é você ser útil, é você servir. Então não adianta você ser só resistência a uma coisa e não fazer nada propositivo. É muito fácil você ser oposição a algo e não trazer nada, não trazer frutos, né? E você hoje conhece uma árvore justamente pelos frutos que ela dá. Então se você não faz nada, não usa... Hoje, a política, a gente tem enfrentado um problema muito grande na política desde 2018. Que hoje a gente tem o presidente Bolsonaro, graças a Deus, como a linha de frente de resistência à esquerda no nosso país, com suas limitações, mas com boa vontade. E as pessoas começaram a depositar a fé na política, esqueceram de si mesmo, né? É muito mais fácil, por exemplo, um eleitor, um cidadão, exigir que o Supremo Tribunal tome as devidas providências e parem de interferir na presidência da República, ou que você pode pegar um ônibus de 12 horas, chegar a Brasília para protestar contra o Supremo Tribunal Federal, mas você não consegue colocar a sua casa em ordem. Você não consegue que o seu filho faça aquilo que ele deve fazer. Você não consegue que a sua esposa
tem as virtudes que ela precisa ter. A sua casa está desconcertada e você quer corrigir o Brasil. Não tem como isso. Então, você precisa ter uma vida ordenada no seu ciclo, no seu redor, até onde seus olhos podem ver. Para aí, então, você passar para uma esfera maior. Isso que o Olavo diz na teoria das 12 camadas, né? A quarta, a quinta, a sexta, a sétima camada da sua personalidade. A quarta camada também é aquela propícia das crianças, né? Aí tem a quinta camada, que a pessoa faz as coisas que precisam fazer para impressionar os outros, para mostrar que é bom. Aí tem a sexta camada, que a pessoa faz o que deve ser feito, independente do que as pessoas falam, porque ele precisa pagar as contas dele. Aí depois que ele já fez isso, é a sétima camada, uma pessoa que já construiu e etc. A gente vai evoluindo. Só que as pessoas pararam de evoluir. Lá na quarta, elas começaram a terceirizar responsabilidade. Hoje, um pai de família, uma mãe de família, terceiriza a salvação dos seus filhos. Terceiriza o ensino dos seus filhos. Hoje, uma mulher, ela terceiriza até o relacionamento. Ué. Quantas pessoas hoje não têm uma vida, relacionamento aberto, né? Então, assim, as pessoas têm que parar de olhar para o outro, olhar para a política, porque é muito mais fácil você querer fazer a mudança na política, porque você não vai fazer. Então, você acha que faz, você fica se enganando, é um auto-engano. A pessoa, eu estou fazendo, eu estou protestando. Não vai dar certo isso que você está fazendo. É muito mais fácil você fazer um plano de estratégia certo para você ser a melhor pessoa que você consegue ser e aí ter, sim, um resultado no país. Porque a sua vida está em ordem. Você consegue passar isso para frente. São Tomás de Aquino, ele fala que a verdadeira mudança está até onde as suas mãos conseguem alcançar, né? A sua comunidade. Quantas pessoas aqui participam das ações da igreja, do conselho tutelar, nas organizações de pais e mestres? Isso tudo é política. Isso tudo é fazer política. Mas a principal mudança não vai ser na política, vai ser internamente. Eu vejo até alguns comentários aqui, pessoas xingando, falando mal, etc. O problema não somos nós, meu querido. O problema é você. Porque se você estivesse satisfeito com a sua vida, em paz consigo mesmo, você estaria fazendo coisas mais produtivas do que condenar uma pessoa que está aqui falando de um assunto que você não quer ouvir. Então, ela está tão desordenada consigo mesma que ela quer achar alguma coisa para se abastecer, né? Se encher daquilo. Pois é, eu vou avisar para os queridos que estão aí falando alguma coisa. Não é aqui que você vai conseguir. Quer amenizar a covardia dela na coragem de um herói político que não existe. Exatamente. Na cara não, vereadora. Que... louco. Mas, minha irmã, desafios 2022 na sua visão, para a tua vida, para a política no geral, como você vê esse cenário, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, tem planos futuros, além do que você está fazendo hoje como vereadora? Compartilhe um pouco com a gente aí. Olha, o meu pensamento, pastor, é o seguinte: eu só consigo fazer até onde os meus braços alcançam e até outros braços, né? Igual no marketing multinível. Quem é que você vai cuidar aqui para fazer aquilo? E também você tem que tratar tudo como uma empresa, né? É uma gestão, como se fosse uma empresa aqui. Quais são os seus planos a curto, médio e longo prazo? Eu penso muito a curto, médio e longo prazo na política. O que é que eu posso fazer hoje para ter um resultado amanhã e que essas pessoas possam também caminhar comigo para amanhã serem pessoas que estarão aqui. Hoje eu tenho um plano claro de conseguir capacitar pessoas na política, porque eu acho que eu encontrei a minha vocação, eu acho que a minha vocação é política, porque eu acho que seria uma coisa. Vocação é aquilo que você faz, mesmo se você não recebesse nada para estar fazendo aquilo. Então, quando eu era cabeleireira, eu falava de política. Quando eu vendia doce, eu falava de política. Quando eu estava na loja da minha mãe, eu estava falando de política, mesmo sem saber o que era aquilo, mas sempre me interessei pela causa, né? Porque eu sempre vi na política o modo de você servir ao outro. Isso também é vocação. Você é vocacionado a algo e quanto antes você descobrir isso, mais realizado você será. E muita gente acha que a realização está associada com a felicidade, né? Nem sempre. A realização é algo que precisa ser feito, porque senão, se você não fizer, outra pessoa não faz. E a felicidade não é
não é constante, né? São momentos de felicidade na sua vida. O resto você tem que agir pela razão, pelo que é certo. Porque muitas vezes o que é certo vai desagradar até você, né? Porque a gente é tão dodóizinho com as coisas que tudo que faz já tá passando mal. Então, eu quero fazer tudo o que eu puder fazer de capacitação intelectual, vida prática, inteligência prática na política, porque eu tenho a percepção de que se eu conseguir ganhar uma eleição saindo do zero, com um tempo recorde, hoje aqui minha eleição foi a mais barata da história dos eleitos, eu gastei 1,93 por voto, fui a 18ª mais votada dos que estão eleitos e a 27ª mais votada de todos os candidatos do estado. Eu teria entrado se fosse por voto distrital ou do jeito que é mesmo. Com 8 meses de campanha, sem nunca ter envolvimento na política, padrinho político ou familiares na política. Então, eu entendi que a gente faz quando aceita, né? Eu vi a oportunidade e falei, amém, é isso e vamos. Ora e colabora, trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Então, eu quero usar tudo isso para capacitar pessoas que tenham a mesma visão, o mesmo princípio. Coloque Deus sobre todas as coisas para conseguir ocupar cadeiras aqui em 2024 para vereadores. Eu vou me lançar provavelmente em 2022, não sei ainda, mas provavelmente, não é certeza, que eu preciso ver a ordenação com um grupo, também a vontade do povo, né? Porque eu estou aqui a serviço do povo. Deixa eu entrar nesse vácuo, me tira essa dúvida. Você está vereador até 2024, certo? 2024. Aí se você lançar alguma pré-candidatura 2022 e não foi eleita, você volta a ser vereadora. Muita gente tem essa dúvida. Quando você concorre a cargos diferentes, você ainda volta. Por exemplo, se eu for vereadora e concorrer à prefeitura, porque são na mesma disputa, você vota em prefeito e vereador ao mesmo tempo, e aí eu saio do cargo e não volto. Agora, quando você disputa a cargos diferentes no mesmo ano, por exemplo, vereador não concorre não é o mesmo ano de eleição com deputado estadual, federal e senador. Aí você volta para o cargo. Acredito que aqui na Câmara Municipal, se não 100% dos vereadores, uns 80% vão lançar a candidatura. Porque é um modo que os políticos acham também de divulgar o seu nome, né? Quando você sai candidato, você está na mídia, eles conseguem ter o fundo para fazer campanha e quem tem aquela máxima, né, que não é visto, não é lembrado. Então, muitos hoje, não só daqui da capital, mas os interiores vão lançar candidatura para deputado. Mas aqueles que têm chance e aqueles que não têm, é que fica a verdadeira disputa. Então, aqui eu vejo hoje para candidatura para presidência, tem outro nome, Jair Messias Bolsonaro mesmo. E a gente fala, a terceira via. Gente, hoje o Moro consegue ser pior do que o Lula. Porque o Lula a gente já sabe o que é. A gente já sabe o que pode esperar. A gente sabe o que esperar do Moro? Não sabe. Aquele cara... Uma incógnita. Não, e outra. Ele está 100% alinhado com a ONU. Então, a gente já sabe que tudo aquilo que a gente falou de Agenda 2030, ele vai fazer com maestria. Inclusive, ele é progressista, a mulher dele é feminista, defende o aborto. Então, assim, é um negócio escancarado. E não existe negócio de terceira via. É 8 ou 80, é quente ou frio. É igual a 2018, né? Eu já ia, eu já era. E para governo aqui, só Deus mesmo. Boa. Assim, você acha que é tudo fake news dessa mídia majoritariamente progressista, que o Lula é uma figura política forte de 2022? Minha opinião, antes de ter a sua. Brasília, tá? Eu enxergo que o Lula tem as mentes. A corrupção do Lula, na minha análise, ela não é diretamente pessoal, ela é sistêmica. Tudo que ele fez por aparelhamento estatal. Então, professores, artistas, magistrados, então, todo mundo tinha uma goteirazinha, uma torneira aberta e pingava no seu. Então, essas pessoas ele tem um sistema político, filosófico e educacional do país. E essas mentes pensantes geram a distorção da realidade para o público, né? O artista para o seu fã, o professor para o seu aluno, o político para o eleitor e por aí vai.
Aí as pessoas falam, pastor, você é tão inteligente, ou você é tão social, ainda está com o Bolsonaro. Gente, vocês têm que entender que política é o jogo do possível e não do ideal. Para mim é muito caro. Tipo assim, ó, não há uma outra possibilidade a não ser Bolsonaro, por quê? Bolsonaro não salva, mas como pastor ele não me atrapalha a pregar salvação. A esquerda, ela vai destruir tudo aquilo que é caro para mim como um pregador do evangelho, ok? Mas voltando ao que eu acho que é fake news dessas mídias. O Lula aqui em Brasília ele não pode entrar em nenhum lugar público. Ele não pode ir numa feira sem o povo ir para cima dele. Bolsonaro ele entra em qualquer lugar aqui, sabe? Para mim, Lula tem a máquina, mas isso não é mais a grande força numa eleição. O Bolsonaro continua tendo o povo. Isso é fato. Qualquer lugar que o presidente for, ele é respeitado, amado, bem-vindo, querido, aplaudido. O Lula não. Se ele entrar numa pastelaria aqui, tá com pastel na cara dele, sabe? Então, eu creio que o pessoal está extremamente desesperado, porque esse bebê, que é o conservadorismo brasileiro, ele vai ser um adolescente, vai virar um adulto, daqui a alguns anos vai estar claro, e a gente pode, como nação, cara, causar um grande impacto, legado de transformação. Isso requer de nós conservadores muita humildade, né? Olhos atentos, ouvidos abertos, sempre estar aprendendo e não cair naquilo que eu chamo de estereotipia conservadora, que é os grandes braços dessa estereotipia, que é o armamentismo, o pró-vida no conceito de ser só anti-aborto e pró-família. Tudo isso envolve o conceito de conservadorismo, mas eu sempre falo, cuidado para não ficar só na estética, que a gente creia tanto ao ponto mesmo de transbordar, produzir, cativar, convencer as pessoas que acham que conservadorismo é uma arma na cintura, que a esquerda nos vende assim. Conservadorismo é o anti-felicidade que tem uma arma na cintura. Olha, a gente vai ter uma surpresa em 2022, porque muitos candidatos que se elegeram em 2018 não vão conseguir reeleição em 2022 para deputados federais, deputados estaduais, etc. Porque é exatamente isso. E eu não tenho medo de falar isso. Que o trabalho do conservador não é um trabalho de expor o que você pensa. Todo mundo sabe. Eu sou bolsonarista, né? Todo mundo sabe que eu defendo o governo federal. Todo mundo sabe. Eu não preciso nem falar. Todo mundo sabe. O que mais que eu tenho a oferecer? O que mais que eu preciso fazer? Tem que ter alguma coisa a mais. Você precisa construir base, você precisa fazer o seu trabalho, você precisa fazer visita, você precisa se desgastar. O trabalho na vida normal já é desgaste. Você precisa se doer pelo outro, você precisa chorar pelo outro, alegrar com os alegres, chorar com os que choram. Você precisa fazer parte, ajudar os outros também a carregar um pouquinho da cruz dela, porque tá difícil demais para o outro, o seu sofrimento ainda não chegou. Então, assim, as pessoas precisam fazer mais pelo outro, ainda mais na política, que o serviço é esse. O serviço Sim. na política é prestar um serviço para a sociedade. Isso. E assim, você vê tanta briga sem fundamento na internet. Eu já fui atacada também muitas vezes. E eu não entrei no bate-boca assim, já me desgastei com isso também, inclusive. E depois eu falei, cara, isso aqui não vai dar resultado nenhum. Vamos trabalhar, vamos conversar, vamos para cima. Tem muito inimigo aí pela frente, visíveis e invisíveis também. E o inimigo não é propriamente o outro, é a si mesmo, né? Quando você olha para si mesmo, você vê que dali pode sair muita coisa ruim também. Então, vigiai e orai o tempo todo, né? Você precisa se moldar, precisa estar vigilante a si mesmo. Tira a trave do teu olho, depois a do teu irmão, né? Então, é um trabalho de vida interior 100%, além das outras coisas. Então, primeiro a nós mesmos, né? E depois os outros. E o conservadorismo hoje, os políticos conservadores hoje, tem muito potencial, mas ficaram muito no ideal e não na prática. Então, eu lamento terem passado 2 anos brigando, fazendo isso, sei lá o quê, e não ter gastado tudo que podia gastar, inclusive financeiramente. Tem deputado federal aí, conservador, que tem 6 assessores, mãe.
Como é que você luta contra a esquerda que usa 40 com 6 assessores? É um negócio que eu fico assim, transtornada. Porque não é possível que a gente está perdendo a guerra tão assim, escancaradamente. Toda hora a gente sendo tripudiado, toda hora a gente sendo judiado, toda hora sendo coagido, sendo humilhado. E aí a gente pega menos, sendo que a gente já está perdendo tudo, que não, para com isso. Então, assim, que não saíram para fazer base, deputados conservadores do Rio de Janeiro, que a pauta era segurança pública e não entrava para segurança pública, como assim o povo está sendo assaltado aí à luz do dia? Então, assim, tem muita coisa que precisava ser feita, que precisa ser feita, e eu vou falar um negócio para você. Aqui na Câmara Municipal, os 2 vereadores que você pode entrar, que é o primeiro a abrir, o último a fechar, é eu e o Mauro Rubem do PT aqui, ó. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil e pode ver. O PT trabalha muito. O PT, ele gasta tudo, acredito que no negócio dele lá como é que é? O estatuto é liberado até a rachadinha, não é? Porque eles têm que financiar o partido. Então, assim, é um trabalho muito organizado, eles trabalham o tempo todo, o dia inteiro, porque o negócio dele é um ideal. Eles têm um ideal. E hoje a esquerda tem o projeto do poder absoluto, né? Eles querem chegar lá, custe quem ou o que custar. Eles passam por cima mesmo. Já a direita tem um projeto pessoal, né? Não tem um ideal. Por quê? Não é pela direita que a gente tem que fazer. É por Cristo. O Cristo tem que ser o nosso alvo. Cristo tem que ser a nossa unidade. Um pelos outros e todos por Cristo. Entendeu? Então, teremos surpresas em 2022. Mas é aquilo. Fazer o nosso, e cada um se preocupar com o seu, e quando fizer o seu bem feito, partir para o outro. É assim que tem que ser feito, é assim que a gente precisa fazer. Eu vejo deputados também falando que o presidente tem que apoiar. O que é isso? Se eu fosse esperar o Bolsonaro para apoiar minha campanha até hoje, eu não era vereadora, ué. Nunca fui. Uai, eu não tive apoio de nenhum dos Bolsonaros, de nenhum deles, mas corri atrás de toda a base. Fiz aliança, fui atrás, consegui apoio de toda a base do presidente, menos dos bolsonaros lá, porque era difícil, mas eles apoiaram outros vereadores, apoiaram outros candidatos. Mas eu não fiquei esperando isso para ser eleita. Novamente, ora et labora. Trabalhe e reze. Trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. A gente tem que fazer isso. E hoje, Gabriela, o que você vai ser? Se depender de mim, eu vou ser isso, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Então, tenho que estar com o coração aberto, com os olhos atentos e, vida em ordem, para escutar o que Deus tem para falar. Porque às vezes Deus fala para ti, meu irmão, mas seu coração tá tão agitado, tem tantas coisas na sua vida, que são muitas vozes, muitas interferências, você não consegue entender qual é a direção de Deus na sua vida. Então, uma vida ordenada será um bom reflexo na política. A gente só consegue fazer uma política boa com pessoas boas, né? Na igreja a gente fala assim, enviai, Senhor, muitos operários, porque a messe é grande, os operários são poucos. Até na política mesmo. Eu tive muita dificuldade para colocar pessoas para trabalhar comigo, porque não tinha 100% de pessoas técnicas e ideológicas juntas. Como é que eu vou trazer um tanto de gente que pensa o mesmo que eu, mas não sabe fazer o trabalho? A gente já entra perdendo. Porque eu preciso que alguém entenda o que eu entendo e que saiba fazer o trabalho, porque senão não vai fazer. Hoje a gente tem um governo do presidente que é para ser conservador, mas assim, de petista ainda. Porque não tem pessoas da direita competentes, tecnicamente falando, para estarem naquele lugar. Então, cadê o pessoal fazendo concurso público? Cadê fazendo concurso de enfermagem, disso, aquilo, daquilo, outro? Tem que estar nesse meio. Hoje a gente vê até policial comunista, por quê? O comunista não é um policial comunista, era um comunista que virou policial, gente. Tem que entender isso. Não é o padre comunista, era um comunista que virou padre. Então os caras já entram com esse ideal, eles ocupam todos os espaços. A gente precisa ver isso também, para ontem. É isso. Que fantástico, minha irmã. Que fantástico. Deixa eu só fazer uma última pergunta para as nossas últimas considerações. Você falou de equipe. Eu sentei com um parlamentar aqui de Brasília que ele também se alegra muito de ser o cara que enxuga a máquina. 3 assessores. Aí eu falei bem assim, ô louco, bicho. Tá errado. Porque, por exemplo, se eu, Anderson, fosse parlamentar, aí as pessoas perguntam, pastor, se você fosse um parlamentar, você ia pegar as cotas de tudo? Irmão, até cota de gravata, se tivesse, eu pego tudo. Por quê? Eu vou trabalhar ao máximo. Então, não é se você vai pegar essa verba parlamentar para o seu gabinete ou deixar. Que orgulho tem deixar se aquilo vai ser usado e desviado?
Então, do tipo assim, ó, você pode ter quantas pessoas na sua equipe? 30. Aí você diz, olha, só tenho 5, enxuga a máquina. Tá, você está fazendo um trabalho de resistência, não de produção. É crime o que você está fazendo? Não. É permitido, é autorizado, é legal? Bicho, faça o máximo que você puder. Então, por exemplo, eu nem É sabia. Mas guerra, né, gente? É guerra. Um deputado federal que ele diz assim, ó, eu pego a verba que é liberada para moradia, eu não preciso, R$ 5.000, mas eu pego essa verba e eu destino para essa ONG tal aqui de resgate de animais. Eu falei, caramba, eu nem sabia que ele podia dar essa justificativa lá. O dinheiro está saindo como verba para moradia. Ele diz, eu pego essa verba e destino para essa instituição. O que esse cara está fazendo de alguma maneira? Ele está dizendo, olha, se eu deixar e vender para vocês que eu sou um cara correto porque deixei, alguém vai pegar. Então, do tipo assim, é legal? É legal. Eu tiro da máquina, do sistema e dou vazão social àquilo ali. Então, estou dando destino social, estou transformando vidas, estou ajudando pessoas. E baseado nisso, eu te pergunto, nessa equipe de confiança que a vereadora, o deputado, o senador precisa, o percentual, porque, por exemplo, a gente está numa guerra, para a gente também cair num cavalo de Troia daqui para ali. Então, por exemplo, as chefes de gabinete, as pessoas que te ombram, que te substituem como vereador, essa pessoa que é uma extensão da minha causa. Então, qual o percentual, na sua análise até agora, contratar pessoas técnicas e pessoas de confiança? 50-50? 30-70? O que manda no final das contas? A pessoa de confiança que você desenvolve ou a pessoa técnica que você vai gerar um vínculo para se tornar uma pessoa de causa junto com você? Vou te falar um negócio. Os maiores problemas que eu tive aqui com funcionário foram de pessoas que não conseguiram cumprir o papel e foram exoneradas. Essas pessoas eram pessoas de confiança que viraram a casaca depois. E tem um livro que fala sobre as regras do poder, principalmente na política, é que nunca contrate um amigo. Não faça isso. Porque as questões pessoais vão se posicionar ali. E é muito difícil você conseguir ter uma maturidade e profissionalismo com essas pessoas. Só que hoje eu consegui ter essa diferença. Só que foi muito trabalho mesmo. Assim, se fosse antes, talvez teria feito de forma diferente. Por quê? Porque o profissional e o amigo têm que caminhar junto, mas os dois têm que estar em equilíbrio. Hoje eu consegui ter um gabinete mais tranquilo porque eu fui importando também, né? Peguei pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do Maranhão, pessoas do Piauí. Então tem muitas pessoas que é de fora aqui no meu gabinete, porque inclusive eu não tinha amizade aqui em Goiânia. Eu não tinha amigo. Eu tenho um primo esquerdista, que ele me odeia, coitado de meu primo. Eu amo ele, mas não gosta de mim, porque eu gosto do Bolsonaro. Aí ele foi e falou assim, não, a Gabriela não vai ganhar, não conhece ninguém, não tem amigo nenhum. E realmente era uma pessoa super de ficar em casa. Eu era #fica em casa, mas quando começou a me obrigar, eu falei, não, tá errado esse negócio. Ninguém me obriga a nada. E aí, eu não saía, eu não conversava. Eu era uma pessoa quieta. Eu trabalhava o dia inteiro e depois ficava em casa. Assistindo filme, lendo livro, ia pra igreja no domingo. Só. Eu não era uma pessoa sociável. E aí, quando eu ganhei também, eu não conhecia pessoas na política. Eu não conhecia pessoas, eu conhecia candidatos. Eu não conhecia nem os candidatos de todo o meu partido. Então, foi muita novidade para mim. E hoje, com a experiência, eu não vou passar por isso de novo. Mas também quero ajudar pessoas que forem entrar com essa visão para já preparar essas pessoas. Porque não é fácil. Eu li nesse livro também que fala que contrate um ex-inimigo do que um amigo. É melhor, porque o ex-inimigo tem muito a provar para você. E o amigo não vai falar as verdades na sua cara por conveniência. O inimigo Que vai livro falar. é esse? Eu te conto no particular. Tá bom. Ferramenta de guerra, né? Aham. Não pode dar vantagem ao inimigo. Boa. Depois eu te conto qual é o livro. Mas assim, é impressionante. Era coisa que o meu marido, ele falava para eu ler esse livro antes.
Só que na campanha eu não tinha tempo de ler livro. Era tempo de pedir voto, de falar com o povo, de fazer trabalho, fazer proposta. Não tinha tempo. Cara, eu comecei a ler o livro e eu falei assim, meu Deus do céu, que idiota que eu era. Então, assim, nossa, Deus, é um negócio que abre a sua mente. Porque, assim, conta de várias histórias, várias gerações, várias guerras. E eu percebi o seguinte, cara, os problemas se repetem. A geração, o homem é homem em todas as épocas. Os vícios são os vícios em todas as épocas. A verdade é a verdade em todas as épocas. Então, muda a geração, os problemas se repetem. Então, a gente tem muito que aprender com o que já passou, né? E com as experiências que já foram testadas e provadas. Fantástico. Vereadora, obrigado, viu, por esse tempo. Obrigada, foi um prazer. Depois vamos marcar um café. De vez em outra eu vou em Brasília, porque meu marido trabalha aí. Aí é até mais fácil vocês conhecerem melhor. Goiânia, em breve eu tô aí. Aí eu aviso. Então tá bom, pode avisar, quero ir lá prestigiá-lo. E foi um prazer imenso conversar com todo esse pessoal também. Até pedir perdão para algum equívoco. Como é que aquele menino fala do mesmo? Equívoco. Se eu cometi algum equívoco. É da série A Galotura. Live, tá? Hã? Deixa salva a live aí no seu perfil. Eu vou salvar com certeza. Então, as pessoas que quiserem assistir depois na íntegra, né? Tudo, para não perder nadinha, eu vou deixar salvo aqui. Então, muito obrigada. Quero deixar aqui as minhas considerações finais, posteriormente o senhor, e eu finalizo para ficar dentro do tempo. Então, muito obrigada a todos. Deus abençoe. Aqui em Goiânia, o que eu puder fazer para atuar em defesa da sua liberdade, da nossa fé e da verdade, contem comigo, tá bom? Fantástico. Um abraço a todos. Um abraço, vereadora. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau.